Olá, amigos. Veremos hoje a nossa aula número 5 do curso Introdução ao Estudo do Espiritismo. Estudaremos hoje a evolução até chegarmos ao ser humano. Como vocês sabem, nosso curso está disponível em nosso blog kardec.centro, cujo endereço encontra-se aqui no rodapé do slide. Mas vamos lá. Nós vimos na aula passada que a vida teve início com a formação de coacervados ou qualquer coisa parecida com aquilo, mas formaram-se pequenas moléculas orgânicas de aminoácidos, de proteína, de material nucleico, e essas pequenas moléculas entraram em contato com o fluido vital, que está disponível em todos os lugares da nossa atmosfera. Então, unindo-se esses coacervados, essas proteínas envoltas por água, unindo-se ao fluido vital, houve a origem de uma propriedade diferente para aquela coacervado, para aquela pequena célula. Ela adquiriu vida. Ela adquiriu a capacidade de se reproduzir, de gerar uma descendência semelhante a ela. E com isso, esses seres foram se dividindo, foram se multiplicando e foram sofrendo modificações em seus genes, em seu material genético, ainda muito simples naquela época. Mas essas modificações no material genético levam a organismos diferentes. Nós somos a expressão, fisicamente, nós somos a expressão de nossos genes. Nós somos aquilo que está codificado em nosso material genético, é claro que é influenciado pelo nosso espírito. Mas continuemos. Essas células vivas foram gerando organismos mais complexos, que aí nós tivemos a formação das pequenas bactérias, a formação de algas unicelulares, a formação de algas mais desenvolvidas, já pluricelulares, multicelulares. Aí nós tivemos a formação de fungos. Esses fungos foram dando origem a outros vegetais e surgiu as células vivas que dariam origem aos animais. E aí começou com pequenos animais selenterados, ciliados no oceano. E esses animais foram progredindo, dando origem a animais ainda mais sofisticados, até que originou-se os peixes. Não é? Os peixes deram origem a uma série de outros animais, os anfíbios que começaram a sair da água, depois os répteis, depois as aves, os mamíferos. E dentre os mamíferos destacou-se um mamífero especial, uma descendência especial, que foi o ser humano. Existiu um antecessor comum a todos os macacos, a todos os primatas. Esse antecessor deu origem aos macacos e deu origem a uma espécie especial que Deus julgou ser a espécie adequada para o desenvolvimento do princípio inteligente, que começava a adquirir a capacidade de aprendizado, de raciocínio, de formação de um senso moral,
de formação de uma consciência. Então, esse ser escolhido por Deus já tinha essa capacidade. Mas vejamos lá, nós tínhamos então um ancestral comum aos primatas. Desse ancestral comum, há 13 milhões de anos, houve a formação, surgiu o orangotango, de 13 a 16 milhões de anos. Ancestral comum também deu origem ao gorila, há 8 a 9 milhões de anos. E esse mesmo ancestral, há 19 milhões de anos atrás, deu origem ao ancestral dos hominídeos. Ancestral é aquele que vai gerar uma descendência. Então, esse ancestral comum acabou dando descendências. Alguns se tornaram orangotangos, outras descendências gorila, outras descendências se deram origem ao ancestral dos hominídeos. Os hominídeos foram os primeiros seres primatas que tinham características já se adequando às necessidades do corpo para poder hospedar um espírito humano. Então, esse ancestral dos hominídeos dá origem tanto aos hominídeos, como dá origem também aos chimpanzés e aos bonobos. Vejam que chimpanzés e bonobos, eles têm 99% de genes compartilhados com a espécie humana. Eles são muito próximos e dá para entender isso porque eles vieram do mesmo ancestral. Bem, houve então a formação dos hominídeos. Um gênero de hominídeo é chamado Australopithecus. Esse Australopithecus viveu há cerca de 3 milhões de anos. E é ele que vai dar origem ao ser humano. Então, essa ideia da seleção, de seleção dos tipos mais adequados, dos tipos que se adaptavam mais às circunstâncias, ela sempre foi bem aceita pela ciência. E porque ela conseguia explicar, assentada em descobertas arqueológicas, assentada em fósseis, assentadas em evidências aceitáveis do processo de evolução, e então ela foi bem aceita pela ciência. Há cerca de 70 milhões de anos, nós tínhamos os primatas. 70 milhões de anos. Um deles foi o ancestral comum dos homens e dos outros macacos. Há 22 a 14 milhões de anos atrás, surgiram os hominoides, os primatas que habitaram a nossa Terra. Um exemplo era o procônsul, que tinha o tamanho de um pequeno gorila, habitava árvores, mas que também já descia ao sol, mas ainda era quadrúpede, ele ainda se locomovia sobre 4 patas. Esses hominoides dão origem aos hominídeos, uma família de hominídeos que abrange o Australopiteco. O Australopiteco foi um hominídeo que viveu há cerca de 3 milhões de anos atrás.
Ele já caminhava sobre dois pés e usava os braços longos para se pendurar em árvores. Ele era mais alto, mais pesado e ele viveu então entre 3 e 1 milhão de anos atrás, isso a espécie Australopiteco africano. Andava ereto e usava as mãos para coletar frutos e atirar pedras para abater animais. Então, aqui já existe uma evolução grande no Australopiteco em direção ao ser humano, que é o andar em duas patas. Bem, os hominídeos, então, é essa família que abrange o gênero Australopithecus, que caminhava em dois pés e usava ainda seus longos braços para se pendurar nas árvores. Aqui nós temos desenhos, imagens do Australopithecus. Ainda bastante parecido com os descendentes, com os ascendentes primatas, mas ele dá origem ao Homo habilis. Veja que deixa de ser caracterizado como Australopithecus, gênero Australopithecus, e passa a ser classificado como do gênero Homo, essa espécie Homo habilis. Foi o primeiro hominídeo, ainda é um hominídeo do gênero Homo. Viveu por volta de 2,2 milhões a 780 mil anos atrás. Ele já fabricava instrumentos simples de pedra, já construía cabanas e provavelmente já começou a desenvolver uma linguagem rudimentar. Esse Homo habilis deu origem ao Homo erectus, que viveu entre 1,8 milhões de anos e 300 mil anos atrás. Essa espécie Homo erectus saiu da África e foi para a Europa, a Ásia e Oceania. Então ele já se disseminou por toda aquela região da Europa e da Ásia. Ele fabricava instrumentos de pedra mais complexos e cobria o corpo com peles de animais. Isso justifica a possibilidade que o Homo erectus teve de se disseminar por lugares de climas mais frios, em locais que nevava, porque ele aprendeu a se proteger do frio utilizando peles de animais. Veja que aí já existe uma criatividade por parte dessa espécie Homo erectus. Ele já não é mais aquele que sempre repete a mesma coisa que o instinto lhe ensinou. Ele cria, ele percebe que se ele tirar a pele de um animal e colocar em cima de seu corpo, ele vai estar protegido contra o frio. Já é um desenvolvimento na capacidade de raciocínio, na capacidade de imaginar a consequência do que ele está fazendo. Mas essa espécie, o Homo erectus, vivia em grupos de 20 a 30 membros e utilizava já uma linguagem mais sofisticada. Vemos aí que, de fato, já é uma espécie que usa mais a sua inteligência, não é? Ele já desenvolve uma linguagem mais sofisticada, ele já dá nome às coisas. Então,
é um progresso que é facilmente observável nessa espécie Homo erectus. E foi o descobridor do fogo. A partir daí, então, houve um aceleramento na evolução desse gênero. O homem de Neandertal foi uma outra espécie que surgiu, provavelmente do gênero da espécie Homo erectus, que nós vimos aqui, não é? Que já dominava o fogo, que já tinha uma linguagem mais complexa, que usava peles de animais e que se esparramou pela Europa, pela Ásia. E o homem de Neandertal, descendente provável do Homo erectus, ele viveu há cerca de 200 mil anos atrás, até 30 mil anos, há pouco tempo atrás. Ele era muito habilidoso, criou muitas ferramentas, fabricava armas e abrigos, já enterrava seus mortos, e ele conviveu com os primeiros homens modernos. Os homens modernos, Homo sapiens sapiens, vai surgir há cerca de 100, 150 mil anos antes de Cristo. Não é? Mas essa espécie, o homem de Neandertal, desapareceu por motivos até hoje desconhecidos. É claro que aqueles espíritos que habitavam o homem de Neandertal, que utilizavam corpos do homem de Neandertal, é claro que eles não sumiram, não é? Existia uma espécie mais adaptada que estava se desenvolvendo paralelamente, o Homo sapiens sapiens. Então, muito provavelmente, aqueles espíritos que habitavam corpos do homem de Neandertal, eles passam a habitar corpos mais evoluídos do Homo sapiens sapiens. De qualquer forma, há uma interrupção aqui no desenvolvimento dessa espécie. Há cerca de 100 mil e 50 mil anos atrás, houve um descendente do Homo erectus, o Homo sapiens. Não é? Esse Homo sapiens é que vai dar origem ao Homo sapiens sapiens. Essa espécie Homo sapiens espalhou-se por toda a Terra, deixando muitos instrumentos de pedra, osso e marfim. Já desenvolveu a pintura e a escultura. É dele que vem o Homo sapiens sapiens, que é uma subespécie do Homo sapiens. O significado do nome Homo sapiens sapiens é o homem que sabe o que ele sabe, o que faz referência à principal característica desses seres, o pensamento. O Homo sapiens sapiens pensa, reflete, raciocina. As outras espécies viviam de caça e eram unificadas em pequenos grupos nômades. Então, uma característica dos indivíduos que vivem da caça, do extrativismo, é precisarem mudar constantemente o local de habitação, porque a comida vai escasseando e então é necessária a mudança de local que vive para ir para um lugar onde a disponibilidade de alimentos seja maior. E esse homem, Homo sapiens sapiens, ele começa a aprender a produzir o seu próprio alimento. Isso mais ou menos há 10 mil anos antes de Cristo. Né? E aí vão surgir a agricultura
e já não é mais necessário que eles fiquem mudando de local, porque eles produzem o alimento deles. Eles domesticam os animais, né? Então, eles já são mais do que caçadores. Eles também começam a ser agricultores. E aí, então, junto com essa prática de agricultura, é, a sociedade torna-se maior, mais gente é possível morar no mesmo local, uma vez que o alimento é farto e forma-se desse modo um novo tipo de sociedade. Então, nós temos aqui o desenvolvimento da espécie humana, Homo habilis, Homo erectus, homem de Neandertal, que desaparece fisicamente, não é? Os espíritos devem ter vindo todos para cá, para o Homo erectus ou para o Homo sapiens, e de Homo sapiens nós temos o Homo sapiens sapiens, que surgiu na Terra há cerca de 650 mil anos atrás. Aqui um esquema mostrando o progresso desde lá de hominídeo até o Homo sapiens sapiens. E para encerrar nossa aula, aqui está o nosso álbum de família lá de antigamente, não é? Com toda a nossa família, todos os nossos ancestrais, e aqui estamos nós como o Homo sapiens sapiens, o homem que sabe o que sabe. Até a próxima aula, se Deus quiser. Que Deus abençoe a todos.